En estos días Gerson estuvo hablándonos un poco de la vida del apóstol Pedro Nesses dias, o Gerson teve nos falando um pouco da vida do apóstolo Pedro y estuvimos viendo algunos de los encargos que el Señor dio para él, e temos visto alguns dos encargos que o Senhor tem dado para ele, con el deseo un poco de consolar y exhortar a aquellos que están siendo llamados al ministerio. com desejo de consolar e exortar aqueles que têm sido chamados ao ministério. Entonces vamos a leer estos pasajes para ver las últimas palabras del Señor a Pedro, Então vamos ler essas passagens para ver as últimas palavras do Senhor a Pedro, que nos hablan de manera maravillosa cómo el Señor restauró a Pedro que nos falam de uma maneira maravilhosa como o Senhor restaurou a Pedro y cómo lo comisionó. e como o comissionou. Son unos versos cortos, São alguns versos curtos, pero muy preciosos. mas muito preciosos. Entonces vamos a leer el verso 14. Então vamos ler o verso 14. Dice: Diz: Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 21:14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. De aquí en adelante en estos versos, mis hermanos, Daqui em diante, nesses versículos, meus irmãos, Jesús va a hacer una serie de preguntas para Pedro Jesus vai fazer uma série de perguntas a Pedro, que tienen el propósito de restaurar a Pedro que tem o propósito de restaurar a Pedro y a la vez confirmar el encargo apostólico que Pedro tenía. e, ao mesmo tempo, confirmar o encargo apostólico que Pedro tinha. Eran tres preguntas que el Señor va a hacer de manera repetitiva. Seriam 3 perguntas que o Senhor faria de maneira Es repetitiva. muy interesante el número 3 en estas preguntas, É muito interessante o número 3 nessas perguntas, porque ustedes recuerdan que en el Evangelio la Escritura nos muestra porque vocês se lembram que as Escrituras nos mostram que Pedro negó 3 veces al Señor. que Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Entonces, después de esa crisis, Jesús resucita Então, depois dessa crise, Jesus y se ressuscita aparece varias veces a sus discípulos. e aparece várias vezes aos seus discípulos. Y en esas apariciones de manera muy particular, E nessas aparições, de uma maneira muito el particular, Señor le habla a Pedro. o Senhor fala a Pedro. ¿Recuerdan lo que Gerson nos hablaba de Pedro? Lembrem-se o que Gerson nos falou sobre Pedro. Pedro representa el liderazgo espiritual. Pedro representa a liderança espiritual. Hombres que son llamados a un trabajo particular en la casa de Dios. Homens que têm sido chamados a um trabalho específico na casa de Deus. Hombres que son llamados a pastorear la iglesia del Señor. Homens que são chamados a pastorear a igreja do Senhor. Y durante 3 años el Señor había invertido en la vida de Pedro. E durante 3 anos o Senhor investiu na vida de Pedro. Parecía que Pedro aventajaba a los demás discípulos en muchas cosas. Parecia que Pedro tinha uma vantagem sobre os demais discípulos em muitas coisas. Pero vinieron las crisis de la muerte del Señor Jesús Mas veio as crises com a morte do Senhor Jesus y una serie de circunstancias e uma série de que circunstâncias sacaron a la luz que trouxeram à luz la debilidad, a debilidade, el pecado o pecado y la infidelidad de Pedro. e a infidelidade de Pedro. Aquí vamos a ver nosotros en este pasaje Aqui nós vamos ver nessa que passagem Dios generalmente usa vasos que Deus geralmente usa vasos débiles, frágeis, hombres pecadores, homens pecadores, hombres infieles, homens infiéis, hombres que naturalmente no son confiables.
Homens que naturalmente não são confiáveis. pero por la gracia de Dios y por el poder de Jesucristo, Mas pela graça de Deus e o poder de Jesus ellos Cristo, pueden ser restaurados eles podem ser y restaurados cumplir una labor muy importante en el reino de Dios. e cumprir um serviço muito importante no reino de Deus. Entonces el Señor en este pasaje especialmente va a restaurar a Pedro Então, nessa passagem, especialmente, o Senhor vai restaurar a y Pedro. comienza con una serie de preguntas. E ele começa com uma série de perguntas. Parece que es la misma pregunta, Parece que é a mesma pero pergunta, él la repite varias veces. mas ele repete várias vezes. Él le pregunta, Simón, hijo de Jonás, Ele lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, ¿me agapeo más que estos? me agapeu mais que estes? La palabra me amas en el griego es ágape, A palavra me amas no grego é ágape, que aquellos que estudian el griego del Nuevo Testamento entienden que es un tipo de amor incondicional. que aqueles que estudam o grego no Novo Testamento entendem que é um tipo de amor incondicional, Comparado al amor de Dios, comparado ao amor de Deus. un amor perfecto, Um amor perfeito, un amor que es fiel siempre, um amor que sempre é fiel, un amor que es leal, incondicional. um amor que é leal e incondicional. Y recuerde que Pedro acababa unos días antes de negar al Señor. E lembrem-se que uns dias antes Pedro tinha acabado de negar o Senhor. Es como si esa pregunta recordara las mismas palabras de Pedro al Señor. É como se essa pergunta recordasse a Pedro as próprias palavras do Senhor. Pedro había dicho, Pedro havia dito: aunque todos estos te negaren, ainda que todos estes te neguem, yo no te negaré. eu não te negarei. Pedro tenía mucha confianza en sí mismo. Pedro tinha muita confiança em si mesmo. Y las crisis sacaron a la luz E as crises trouxeram à luz que él no era tan fiel como él pensaba, que ele não era tão fiel quanto ele pensava. que él no era tan devoto como él pensaba. Que ele não era tão devoto quanto ele pensava. A veces nosotros, por el servicio, los dones y el llamado que tenemos, Às vezes nós, pelo serviço, os dons e o chamado que temos, a veces llegamos a tener un concepto muy alto de nosotros mismos. às vezes nós chegamos a ter um conceito muito alto de nós mesmos. Nos creemos mejores que los hermanos que están con nosotros. Nós nos achamos melhores do que os irmãos que estão conosco. Creemos que si oramos más, Nós achamos que nós oramos mais, leemos más la palabra, lemos mais a palavra, somos más dispuestos a sufrir y a sacrificarnos. somos mais dispostos ao sofrimento e ao sacrifício. Pero cuando vienen las crisis, Mas quando vêm as crises, sean crisis personales, sejam crises sean pessoais, crisis familiares, crises sean familiares, crisis en la iglesia, crises na igreja, muchas veces sale a la luz muitas vezes vem à luz lo peor de nosotros. tudo que há de pior em nós. Y a veces ese tipo de experiencias E às vezes esse tipo de experiência son muy saludables. são muito saudáveis. Los fracasos, Os fracassos, los problemas, os problemas, los conflictos os conflitos son buenos. são bons. Porque por un lado Porque por um lado nos libran nos livram del concepto alto que tenemos de do nosotros alto conceito em que nos colocamos. y nos llevan a conocer la abundante gracia y misericordia de Dios. E nos levam a conhecer a abundante graça e misericórdia de Deus. Es muy importante que aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad en la iglesia É muito importante que aqueles que têm algum tipo de responsabilidade na igreja tengan este tipo de experiencias, tenham esse tipo de experiência. porque ellos van a cuidar a otros, Porque eles vão cuidar de outros. ellos van a ayudar a otros, Eles vão ajudar a outros. ellos van a pastorear a otros, Eles vão pastorear a ellos outros. van a tratar el pecado en otros. Eles vão tratar o pecado dos outros. Mas ellos no pueden pensar que son querubines. Mas eles não podem pensar que são querubins. No son perfectos. Não são perfeitos. En un sentido no son más santos. Em algum sentido, não são mais santos. Son hombres São homens con debilidades. com fragilidades. Hombres que necesitan constantemente Homens que necessitam constantemente la gracia del Señor. a graça do Senhor. Pedro, ¿me amas con un amor incondicional? Pedro, você me ama com um amor incondicional? Y el Pedro orgulloso, E Pedro el orgulhoso, Pedro autosuficiente, Pedro el autossuficiente, Pedro que era superior a los o demás. Pedro que era superior aos demais. En este momento, Nesse momento, su manera de pensar ha cambiado. sua maneira de pensar mudou. Y él le responde, E ele responde: sí, Señor, sim, Senhor, tú sabes que te quiero. tu sabes que te amo.
En el griego, la manera como Pedro responde, No grego, a maneira como Pedro, la palabra amor amor, es fileo, é fileu, que no es ágape, que não é ágape, es otro tipo de amor. é outro tipo de amor. Es un amor más de amistad, Um amor mais como para amizade. un amor de querer, de apreciar a alguien. Um amor de gostar, de apreciar alguém. Es como si el Señor le estuviera diciendo, Pedro, ¿tú realmente me amas de manera incondicional? É como se Pedro estivesse dizendo, como se o Senhor estivesse dizendo: Pedro, tu realmente me ama com amor incondicional? Y Pedro le respondiera, Señor, tú sabes que solamente te quiero. E Pedro resumisse como somente: Senhor, tu sabe que eu somente gosto de você. No puedo decir que te amo de manera incondicional. Eu não posso dizer que eu te amo de maneira incondicional. Solamente te quiero. Eu somente gosto de você. Y eso es muy interesante, hermanos. Isso é muito interessante, Porque irmãos. a veces, si nosotros realmente somos sinceros, Porque às vezes, se nós realmente somos sinceros, como Pedro llegó a ser sincero en este momento, como Pedro foi sincero nesse momento, los mejores entre nosotros, os melhores entre nós, los más dedicados entre os nosotros, mais dedicados entre nós, difícilmente dificilmente llegarían a decir que solamente le queremos. chegariam a dizer que somente gostamos dele. Paul Washer decía que en la iglesia a veces cantamos un tipo de enseñanza Paul Washer dizia que às vezes na igreja nós cantamos um tipo de que ensinamento no es tan verdadera. que não é tão verdadeiro. Cuánto te amo, oh Dios. Quanto te amo, ó Deus. Hermanos, ¿será eso cierto? Irmãos, será que isso é verdade? Que amamos a Dios con un amor tan grande. Será que amamos a Deus com um amor tão grande? ¿O deberíamos cantar? Ou deveríamos cantar: Señor, yo estoy aprendiendo a quererte. Senhor, eu estou aprendendo a gostar de ti. Si yo miro tu amor, si yo miro tu amor, Se eu olho ao teu amor, mi amor es tan pequeño, meu amor é tão pequeno, tan limitado. tão limitado, No soy não sou, ni hago nem faço las cosas que debería hacer. as coisas que eu deveria fazer. Hermanos, eso es una realidad muy de nosotros. Irmãos, essa é uma realidade para todos nós. No somos Não somos, ni hacemos nem fazemos las cosas que deberíamos hacer. as coisas que deveríamos fazer. Y ese tipo de preguntas E esse tipo de que el perguntas Señor le va a hacer a Pedro, que o Senhor fará a Pedro, deberíamos hacérnoslas. deveríamos fazer a nós mesmos. Pablo, Paulo, Marane, Marane, ¿me amas? você me ama? ¿Cómo responderíamos, mis hermanos? Como responderíamos, meus irmãos? Ahora, este tipo de preguntas Agora, esse tipo de perguntas que quieren sacar a la luz lo que hay en el corazón de Pedro, que querem trazer à luz o que tem no coração de Pedro, también pueden ser muy importantes para nosotros. também podem ser muito importantes para nós. ¿Cuánto amamos? Quanto amamos? ¿Cuánto deberíamos amar? Quanto deveríamos amar? ¿Cuánto deberíamos hacer por Cristo, por su gloria, por su reino? Quanto deveríamos fazer por Cristo, por sua glória e seu reino? ¿Y cuánto nos damos cuenta que somos muy pequeños? E quanto temos nos dado conta de quão pequenos somos? Ahora, Agora, el Señor le responde a Pedro: o Senhor responde a Pedro: Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. apacenta os meus cordeiros. Ahora, Pedro, si tú tienes algún tipo de aprecio hacia mí, Agora, Pedro, se você tem algum tipo de apreço por mim, no estamos hablando de ese amor perfecto, porque Pedro, ya sabemos que no tienes ese amor perfecto. não estamos falando aqui de um amor perfeito, porque já sabemos que Pedro não tem esse amor perfeito. Pero Pedro, si tú me aprecias en algo, Mas, Pedro, se você gosta de mim, me aprecia em algo, si realmente yo soy alguien importante para ti, Pedro, se realmente eu sou alguém importante para ti, Pedro, yo te voy a dar una encomienda, Pedro. eu vou encomendar algo a você, Yo Pedro. te voy a dar un encargo, Eu Pedro. vou te dar um encargo. Yo voy a poner una responsabilidad en tus manos, Vou Pedro. colocar uma responsabilidade nas tuas mãos, Algo que Pedro. es muy importante para mí, Pedro. Algo que é muito importante para mim, Pedro. Mis corderos. Meus cordeiros. ¿Quiénes son esos corderos?
Quem são esses cordeiros? Ovejas recién nacidas. Ovelhas recém-nascidas. Claro que esto tiene un significado profundamente espiritual. Claro que isso tem um significado profundamente espiritual. El Señor va a restaurar y va a comisionar a Pedro en un ministerio. O Senhor vai restaurar e comissionar a Pedro num ministério. Y ese ministerio tiene que ver con las ovejas de Cristo. E esse ministério tem a ver com as ovelhas de Cristo. Y si Pedro tenía amor o aprecio hacia Cristo, E se Pedro tinha apreço ou amor para com Cristo, Cristo va a dirigir ese aprecio, ese amor de Pedro hacia sus corderos. Cristo vai dirigir esse apreço e esse amor de Cristo para os seus cordeiros. Los más nuevos, Os mais novos, los más inmaduros, os mais imaturos, los más vulnerables. os mais vulneráveis. Piense usted con los hermanos que se reúne, Pense você com os irmãos que você se reúne. ¿cuál es el más nuevo? Qual é o mais jovem? ¿Cuál es el más inmaduro? Qual é o mais imaturo? ¿Cuál es el que más le da problemas? Qual que mais tem dado problemas? Tal vez usted no debería pensar en otros, Talvez o Senhor deveria pensar em outros sino pensar en usted, e não pensar em você, el más débil, el más o débil. mais fraco. Ahora el Señor dice, Agora o Senhor diz: ama a mis pequeños, ama aos meus pequenos, cuida a mis pequeños, cuida dos meus pequenos, pastorea a mis pequeños. pastoreia os meus Yo pequenos. tengo unos pequeños, Pedro. Eu tenho alguns pequenos, Y Pedro. ahora que te estoy restaurando, Pedro, yo quiero que tú cuides de ellos. E agora que eu estou te restaurando, eu quero que você cuide deles. Hermanos, Irmãos, el ministerio tiene que ver con personas. o ministério tem a ver com pessoas. Personas que el Señor nos da para cuidar, Pessoas que o Senhor nos dá para cuidar, para amar, para amarmos, para enseñar, para ensinar, para discipular, para discipular, para evangelizar. para evangelizar. El ministerio tiene que ver O ministério tem a ver por aquellos que Cristo murió. com aqueles pelos quais Cristo morreu. Parece ser que en los evangelios Pedro está pensando mucho en él, Parece que nos evangelhos Pedro está pensando muito nele mesmo, en el lugar que va a ocupar en el reino de no Cristo, lugar que ele vai ocupar no reino de en el Cristo, tener el primer lugar. em ter o primeiro lugar. Y Pedro está desenfocado. E Pedro está fora de foco. Miren que hace algunos años el Señor estuvo hablando a mi corazón. Quiero contar que hace algunos años el Señor habló a mi corazón. Quero falar que há alguns anos o Senhor tem estado falando no meu coração. Porque a veces nosotros estamos muy preocupados en ciertas cosas. Porque às vezes nós temos estado muito preocupados com certas coisas. Estamos preocupados por nuestro ministerio, Estamos preocupados com o nosso ministério, escribir libros, escrever livros, publicar programas, publicar programas, tener estudiantes, ter alunos que nos inviten a más lugares, que nos convidem a mais lugares, hacer muchas cosas. fazer muitas Y coisas. sin darnos cuenta, E sem nos darmos conta, el veneno o veneno de la exaltación propia da autoexaltação es muy sutil. é muito sutil. Giramos en un ministerio Giramos em torno de um ministério para nosotros mismos. para nós mesmos. Y el Señor tuvo que hablar a nuestros corazones. E o Senhor teve que falar em nossos corações. No se trata de ti, Não se trata de você, de tu fama, de tu da gloria. tua fama, da tua glória. Tienes que olvidarte de eso. Você tem que esquecer isso. Tienes que olvidarte de eso para ocuparte de mis pequeños. Você tem que esquecer isso para se ocupar dos meus pequenos. Entonces el ministerio, hermanos, Então o ministério tiene una base, tem uma base, el amor a Cristo. o amor a Cristo. Y como resultado de ese amor a Cristo, E como resultado desse amor a Cristo, vamos a ser inclinados a amar a los que son de Cristo, nós seremos inclinados a amar aqueles que são de Cristo. aunque sean difíciles, Ainda que eles sejam difíceis, aunque nos den problemas, ainda que nos deem problemas, aunque naturalmente sean inmaduros. ainda que naturalmente sejam imaturos. Charles Ryle decía, Charles Riley dizia: Jesús tiene una consideración tan grande por su rebaño Jesus tem uma consideração tão grande pelo seu rebanho que no confía su rebaño, que ele não confia o seu rebanho, sino solamente aquellos que le aman. senão somente aqueles que o amam. No son tanto las virtudes, Não são tantas as virtudes, los dones, os dons, las capacidades. as capacidades. La base de todo verdadero ministerio A base de todo o ministério verdadeiro es el amor a Cristo, é o amor a Cristo, que resulta
que resulta en un cuidado, num cuidado, en una atención em uma atenção profunda profunda a aquellos que son de Cristo. àqueles que são de Cristo. ¿Quiénes podrían ser esos corderos? E quem poderiam ser esses cordeiros? De pronto para una familia cristiana Talvez para uma família cristã, son sus pequeños hijos. são seus filhos pequenos. Mi querida hermana, Minha querida irmã, ¿usted ama a Jesús? você ama Jesus? Cuide sus corderos. Cuide dos seus cordeiros. No los deje que el mundo, Não deixe que o mundo, con toda su sagacidad y maldad, com toda a sua sagacidade e maldade, venga y venha destruya la vida de los corderos que Dios le puso a pastorear. e destrua a vida dos cordeiros que Deus te deu para pastorear. ¿Quiénes podrían ser esos corderos Quem poderiam ser esses en una cordeiros? iglesia local? Em uma igreja local. Esos nuevos creyentes, Esses novos crentes. esos creyentes que no son tan comprometidos, Esses crentes que não são tão comprometidos. esos creyentes que no asisten regularmente, Esses crentes que não se reúnem regularmente. esos creyentes que tienen problemas con el pecado, con el mundo, Esses crentes que têm problemas com o pecado e com o mundo. esos creyentes que son inconstantes, de doble ánimo. Esses crentes que são inconstantes e de Y doble el Señor ânimo. nos dice: E o Senhor nos diz: ¿me amas? você me ama? Cuida de mis corderos. Cuide dos meus cordeiros. No te amargues con ellos. Não seja amargurado com eles. No te escandalices con ellos. Não te escandalize com No te eles. impacientes con Não ellos. seja impaciente com ¿Me eles. amas? Você me ama? Cuídalos. Cuide-os. Ora por ellos. Ora por eles. Búscalos. Busca-os. Repréndelos cuando necesitan reprensión. Repreenda-os quando necessitarem repreensão. Instrúyelos cuando necesitan enseñanza. Instrua-os quando necessitarem ensinamento. Visítalos cuando están cansados. Visite-os quando estiverem cansados. Ama a mis corderos. Amem os meus cordeiros. ¿Tú me amas? Você me ama? Cuida a mis corderos. Cuide dos meus cordeiros. ¿Quiénes pueden ser esos corderos también? Quem podem ser esses cordeiros também? Esa persona que estamos visitando y predicando el Evangelio. Essas pessoas que estamos visitando e pregando o Evangelho. Nosotros no sabemos. Nós não En sabemos. algún momento el Espíritu Santo Em algum momento o Espírito Santo puede abrir su corazón. pode abrir o seu coração. Y si amamos al Señor, Se amamos ao Senhor, vamos a ser como pastores vamos ser como pastores que cuidan que cuidam especialmente de los más pequeños. especialmente dos mais pequenos. Hermanas, Irmãs, ¿usted ama al Señor? você ama o Senhor? Cuide de las más jóvenes en la iglesia. Cuide das mais jovens na igreja. Estuvimos visitando un lugar Nós visitamos um lugar y una jovencita se le acercaba a mi esposa y le decía: e uma jovenzinha se aproximou da minha esposa e lhe disse: hermana, irmã, aquí no tenemos nadie quien nos aconseje. aqui nós não temos ninguém que nos aconselhe. Aquí no tenemos hermanas mayores que vengan a nuestra casa y nos hablen del Señor. Aqui nós não temos irmãs mais velhas que venham à nossa casa e nos falem do Senhor. Parece que había un divorcio Parece que havia um divórcio entre la generación antigua de mujeres entre a geração antiga de y la mulheres generación más joven. e a geração mais jovem. Hermanas, Irmãs, ¿ustedes aman a Jesús? vocês amam a Jesus? Cuiden de sus corderos. Cuidem dos seus cordeiros. Cuiden de sus hermanas. Cuidem das suas irmãs. Cuiden de las más jóvenes. Cuidem das mais jovens. Pastoréenlas. Pastoreiem elas. Acompáñenlas. Acompanhem Oren elas. con ellas. Orem com elas. Invítenlas a sus casas. Convide elas às suas casas. Involúcrense en sus vidas. Envolvam-se em suas vidas. Hermanos, no se trata del título de pastor. Irmãos, não se trata de título de pastor. Se trata de amor. Se trata de amor. Dedicado. Dedicado. Sincero. Sincero. Oportuno. Oportuno. Un amor, Um amor. Paul Trick decía, un amor intruso. Un amor intruso. Um amor intruso. Un amor que pregunta cosas que nadie más preguntaría. Um amor que pergunta coisas que ninguém mais perguntaria. ¿Cómo estás? Como você está? ¿Cómo está tu vida de oración? Como está a sua vida de oração? ¿Cómo está tu vida con tu esposo? Como está a sua vida com seu esposo? ¿Cómo están tus luchas con el pecado? Como estão as suas lutas com o pecado? Un amor que entra Um amor que a entra las profundidades del alma nas profundezas da alma, para que Cristo para que Cristo sea restaurando y sanando. esteja restaurando e curando. Hermanos, Irmãos, la pregunta de Pedro también es para nosotros. a pergunta de Pedro também é para nós. ¿Me amas? Você me ama?
Y la respuesta, E a resposta: cuida de mis corderos. cuida dos meus cordeiros. En el verso 16 dice, No versículo 16 diz: volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, me agapeias? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Hermanos, esta segunda pregunta Irmãos, essa segunda pergunta tiene la misma respuesta. tem a mesma resposta. Pedro, ¿tú me amas de manera incondicional? Pedro, você me ama de maneira incondicional? Señor, tú sabes que yo solamente te quiero. Senhor, tu sabes que eu somente gosto de ti. Y ahora viene otra respuesta. E agora vem outra resposta. Pedro, Pedro, pastorea mis ovejas. pastorei as minhas ovelhas. Este término pastorear, Esse termo pastorear, bosque en el griego, bosque no grego, hace una alusión a todas las actividades que hacía un pastor por el beneficio de su rebaño. faz alusão a todas as atividades que um pastor fazia para o benefício do seu rebanho. Y hoy yo quiero decir algo muy claro. E agora eu quero dizer algo muito claro. Pastorear No es solamente predicar. não é somente pregar. Voy a repetirlo. Eu vou repetir. Pastorear No es solamente predicar. não é somente pregar. Pastorear nos habla de una gran cantidad de actividades Pastorear nos fala de uma grande quantidade de atividades que tienen como fin el beneficio del rebaño. que tem como finalidade o benefício do rebanho. Claro que incluye la predicación. Claro que inclui a pregação. Tal vez es lo primero. Talvez isso é o principal. Los que pastorean la iglesia del Señor Os que pastoreiam a igreja do Senhor tienen que llevar a la iglesia a buenos pastos. devem levar a igreja a bons pastos. Pero eso no es lo único. Mas isso não é a única coisa. Tienen que cuidar, Eles têm que cuidar, tienen que guiar, têm que conduzir, tienen que velar. têm que velar. Hermanos, Irmãos, yo puedo decir particularmente particularmente eu posso dizer que predicar para mí es algo muy gozoso. que pregar para mim é algo de grande alegria. Yo disfruto mucho la predicación. Eu desfruto muito da pregação. Disfruto orar, estudiar las Eu escrituras, desfruto de orar, de estudar as escrituras, predicar en la iglesia. pregar na igreja. Yo me convertí, lo que más quería hacer era predicar. Quando eu me converti, a coisa que eu mais queria fazer era pregar. Y entiendo que la predicación es muy importante, E eu entendo que a pregação é muito importante. mas no es lo único que tenemos que hacer. Mas não é a única coisa que temos para fazer. Hay otros trabajos Existem outros trabalhos que demandan de nosotros que demandam de nós un amor hacia Cristo um amor para com Cristo, verdadero. verdadeiro. Hermanos, Irmãos, predicar, pregar, pero después de predicar, mas depois de pregar, conocer a los hermanos, conhecer os irmãos, escuchar a los hermanos, escutar os irmãos, ayudar a los hermanos, ajudar os irmãos, visitar a los hermanos, visitar os irmãos, dar consejo a los dar hermanos, conselho aos irmãos, tratar pecados de los hermanos. tratar com os pecados dos irmãos. Hay cosas, hermanos, Existem coisas, que son irmãos, muy agotadoras, que são muito esgotantes, que nos quitan la fuerza, que tiram as nossas que nos forças, quitan la paz, que tiram a nossa que nos paz, quitan el descanso. que tiram o nosso descanso. Porque voy a decir algo que es muy cierto. Porque eu vou dizer algo que é muito La sério. iglesia del Señor A igreja do Senhor no es fácil. não é Está fácil. llena de pecadores, Está cheia de pecadores, personas difíciles. pessoas difíceis. A veces nosotros tenemos una idea falsa de la iglesia. Às vezes nós temos uma ideia falsa da igreja. Un comentarista decía, Um comentarista dizia, a veces nosotros tenemos la idea que la iglesia es às vezes nós temos a ideia de que a igreja é como un lugar donde las personas van a buscar trabajo.
como um lugar onde as pessoas vão buscar trabalho, una agencia de empleo. uma agência de emprego. Entonces todos van bien vestidos, Então todos vão bem con vestidos, su mejor currículo, com seu melhor currículo, respondiendo de la mejor manera. respondendo da melhor forma. Y él decía, eso no es la iglesia. E ele dizia, isso não é uma igreja. ¿Cómo es la iglesia? Como é a igreja? La iglesia es como un hospital. A igreja é como um En la hospital. sección de urgencias, Na seção de emergência, usted entra, você entra, uno está enfermo de una cosa, um está doente de uma otro coisa, enfermo de otra cosa, outro enfermo de outra uno coisa, crisis en una cosa, tem crise de uma coisa, otro por allá en el baño sufriendo por algo en el estómago, outro lá no banheiro sofrendo por algo no estômago, todos enfermos, todos doentes, buscando alivio, buscando alívio, buscando cura, buscando cura, buscando restauración. buscando restauração. Imagínese usted llegar a un hospital Imagine se você chegar no y hospital decir, e dizer, ay, yo no esperaba ver tantos enfermos. eu não esperava ver aqui tantos doentes. Ay, yo no esperaba ver tanta gente sufriendo. Eu não esperava ver tanta gente sofrendo. Ay, yo no esperaba ver tantos problemas. Mas eu não esperava ver aqui tantos problemas. Está en el lugar equivocado. Você está no lugar errado. A veces nosotros Às vezes nós no sabemos que estamos en el lugar equivocado. não sabemos que estamos no lugar errado. La iglesia A igreja está llena está cheia de problemas. de problemas. Está llena Está cheia de enfermos. de doentes. La iglesia está llena A igreja está de cheia cosas difíciles. de coisas difíceis, irmãos. Hermanos, la consejería en la iglesia Irmãos, o aconselhamento na igreja es como la parte de urgencias de un hospital. é como um setor de emergências do hospital. La gente llega herida, As pessoas chegam la feridas, gente llega muriendo, as pessoas chegam morrendo. la gente llega con enfermedades que ni se pueden detectar. Às vezes chegam com doenças que a gente nem consegue detectar. Entonces cuando el Señor le dice a Pedro, Então, quando o Senhor disse a Pedro, pastorea mis ovejas, apacenta as minhas ovelhas, no es un trabajo fácil, não é um trabalho fácil, no es un trabajo cómodo. não é um trabalho cômodo. Hermanos, Irmãos, se requiere mucho amor por Cristo, isso requer muito amor por Cristo, mucha paciencia, muita paciência, mucha oración, muita oração, mucha devoción. muita devoção. Se requiere mucha misericordia, Isso requer muita misericórdia, muchas convicciones. muita convicção. Sino el mismo pastoreo Senão o próprio pastoreio va a causarnos daño. vai causar dano em nós. A veces, hermanos, Às vezes, irmãos, yo puedo hablar. eu posso falar. A veces he tenido tiempos de problemas de salud, Às vezes eu tenho tido tempos de problemas de saúde, mucho cansancio muito cansaço, por causa del pastoreo en la iglesia. por causa de pastoreio na igreja. Tratar pecados, Tratar pecados muy difícil. é muito difícil. Problemas matrimoniales, Problemas conjugais, problemas con los hijos de los hermanos, problemas com os filhos dos irmãos, problemas con los noviazgos en la iglesia. problemas com os noivados na igreja. Pero ese es el trabajo de los pastores. Mas esse é o trabalho dos pastores. Y vuelve la pregunta: E volta a pergunta: ¿me amas, Pedro? você me ama, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Você me ama, Pedro? Ahora, hermanos, Agora, irmãos, es cierto que Pedro representa un ministerio colectivo. é certo que Pedro representa um ministério coletivo. Este tipo de ministerio Esse tipo de ministério es imposible para solo un hombre. Imposible é impossível para solo un hombre. para um homem só. Usted va a ver a los 12 apóstoles Ele vai levar os 12 apóstolos a funcionar de manera interconectada en la iglesia de Jerusalén. a funcionar de maneira interconectada na igreja de Jerusalém. Esto no es un trabajo para solo un hombre, hermano. Isso não é um trabalho para um homem só, irmão. No piense que solo le estamos hablando al hermano que predica. Não pense que estamos falando apenas com o irmão que prega. La iglesia en general. A igreja em geral. Todos somos llamados a tener responsabilidad unos con otros. Todos somos chamados a ter responsabilidades uns com os outros. Agora, piense en un pastor pense em um pastor que no cuida de las ovejas. que não cuida das ovelhas. Yo a veces voy a lugares
E às vezes eu vou a lugares donde las ovejas ruegan a sus pastores que cuiden de ellas. onde as ovelhas têm rogado a seus pastores que cuidem delas, Como el pasaje de Jeremías y Ezequiel. como a passagem de Jeremias e Ezequiel. Y el Señor le preguntaba a aquellos pastores: E o Senhor perguntava àqueles pastores: ¿se apacientan los pastores a sí mismos? os pastores se apacentam a si mesmos? ¿No son puestos a pastorear a otros? Eles não são colocados aí para pastorear a outros? Es ese tipo de pastor É esse tipo de pastor que solamente está preocupado en sí mismo, que está preocupado apenas consigo mesmo, pero no se preocupa por los otros. mas não se preocupa com os outros. Y esa es la pregunta incoherente del profeta. E essa é a pergunta incoerente do profeta. ¿Se apacientan los pastores a sí mismos? Os pastores se apacentam a si mesmos? Hermanos, Irmãos, cuando hay que rogarle a un pastor quando você precisa rogar a um pastor para que pastoree, para que pastoreie, ¿sabe qué está viendo verdaderamente? sabe o que realmente está acontecendo? Que él no es pastor, Que ele não é um pastor, o no tiene el suficiente amor por Cristo ou ele não ama a Cristo o suficiente y por sus ovejas. e nem as suas ovelhas. Decía el profeta: O profeta dizia: no fortaleciste a la débil, no fortaleciste a la débil, você não fortaleceu ao frágil, no curaste la enferma, não curaste o enfermo, no vendaste la perniquebrada, não cuidaste da perna quebrada, no buscaste la perdida. não buscou a perdida. Al contrario, la trataste con dureza. Ao contrário, você a tratou com dureza. Hermanos, Irmãos, necesitamos cuidar precisamos cuidar las débiles, as frágeis, las perniquebradas, as que têm a perna quebrada, las perdidas. as perdidas. A veces un hermano deja de venir Às vezes algum irmão deixa de vir y e decimos: nós dizemos: estará del Señor, o Senhor estará, que no vuelva, que no vuelva, que no retorne. que não volte. Es una oveja rebelde, É uma ovelha rebelde, es una oveja infiel, é uma ovelha infiel, pero nadie la busca, mas ninguém procura por ela, nadie la llama, ninguém chama ela, nadie la visita. ninguém visita ela. Hermanos, Irmãos, el Señor vuelve a preguntar a Pedro: o Senhor volta a perguntar a Pedro: ¿me amas? você me ama? Cuida mis ovejas. Cuida das minhas ovelhas. Ahora, algo que es muy interesante, Agora, algo que é muito que interessante, ya no se refiere a las ovejas más nuevas, que já não se refere às ovelhas mais novas, sino se refiere a las ovejas en general. mas se refere às ovelhas em geral. ¿Saben que hay algo que se ve mucho, especialmente en el ambiente pastoral? Sabe que existe algo que se vê muito no ambiente pastoral? Y es que hay ciertos hermanos que cuidan a otros, Que tem certos irmãos que cuidam dos outros, pero nadie cuida de ellos. mas ninguém cuida deles. Apacienta a mis ovejas. Apacenta as minhas ovelhas. Se refiere en general, pero también se refiere a las mayores. Se refere em geral, mas também se refere às mais velhas. Y eso nos muestra que Isso nos mostra que todos, todos, aún las ovejas grandes, até mesmo as ovelhas mais velhas, necesitan cuidado, precisam de cuidado, pastoreo, pastoreio, atención. atenção. Nosotros nos hemos dado cuenta Nós não temos nos dado conta que a veces uno de los más grandes problemas que tenemos, que às vezes um dos maiores problemas que nós temos, que aquellos que estamos sirviendo y dedicados a tiempo completo en el ministerio, que aqueles que estão nos servindo e se dedicando em tempo integral no ministério, tenemos crisis con nuestras familias, nós temos crises com nossas famílias, tenemos crisis económicas, temos crises econômicas, crisis espirituales, crises espirituais, y nadie cuida de esas ovejas grandes. e ninguém cuida dessas ovelhas mais velhas. Todas las ovejas. Todas as ovelhas. Hermano, yo le puedo decir, usted puede ser el más antiguo en la iglesia Irmão, tenho que te dizer, você pode ser o mais y antigo el na más igreja maduro e o mais maduro y el más e o espiritual, mais espiritual. pero yo puedo asegurarle Mas eu posso assegurar que a você que você y su esposa e sua esposa necesitan pastoreo. precisam de pastoreio. Hermanos, Irmãos, ninguno de nosotros nenhum de nós tiene la estatura tem a estatura para decir que no necesita cuidado. para dizer que não precisa ser cuidado. A veces somos los que más necesitamos Às vezes nós somos os que mais precisamos tener amigos,
ter amigos, compañeros, companheiros, cerca de nosotros. perto de nós. Pedro, Pedro, como si el Señor le estuviera diciendo, Pedro, o Senhor aí está dizendo, Pedro, tú que eres líder, você que é o líder, cuida de Juan, cuida de João, cuida de Lucas, cuide de Lucas, cuida de Mateo, cuide de Mateus, cuida de Jacobo, cuida de Jacó, cuida de Judas, cuida de Judas, cuida de los otros, Pedro, cuida dos outros, los Pedro, grandes. dos grandes. Si tú cuidas de ellos, Se você cuidar deles, ellos van a cuidar de otros. eles vão cuidar de outros. Es un principio muy importante. Esse é um princípio muito importante. Si nosotros cuidamos del liderazgo de la Se iglesia, nós cuidamos da liderança da igreja, ellos van a cuidar de otros. eles vão cuidar de outros. Ahora, hermanos, Agora, yo he irmãos, aprendido eso. eu tenho aprendido Yo isso. ya casi sí visito y hago mucho trabajo en la iglesia. Eu visito e faço muito trabalho na igreja. Pero en los últimos tiempos Mas nos últimos he tempos, entendido eu tenho entendido que si preparo hermanos, que se eu preparo os irmãos, cuido de ellos, cuido ellos deles, van a cuidar de otros. eles vão cuidar de outros. Necesitamos cuidar de los corderos Precisamos cuidar dos cordeiros. y necesitamos cuidar de las ovejas. Precisamos cuidar das ovelhas. Paul Tripp, yo estaba leyendo un libro en estos días de Paul Tripp. ¿Te han leído un libro de Paul Tripp? Eu tenho lido um livro de Paul Tripp, Que él habla de la crisis en el ministerio pastoral. em que ele fala das crises no ministério pastoral. Y uno de los consejos particulares que él da a los hombres que están en el ministerio E um dos conselhos particulares que ele dá aos homens que estão no ministério es que involucren a sus esposas é que envolvam suas esposas en un grupo de mujeres mayores num grupo de mulheres mais que velhas puedan cuidarlas y ayudarlas. que possam cuidar e ajudar a elas. Hermanos, Irmãos, si nosotros viéramos lo importante se nós víssemos o quão importante que es cuidar de los responsables, que é cuidar dos responsáveis, muchas crisis muitas y crises dificultades en el ministerio tendríamos. e dificuldade nos ministérios não teríamos. Eso implica cuidar de sus hogares, sus esposas, sus hijos. Isso implica cuidar dos seus lares, suas esposas, seus filhos. Pedro, ¿me amas? Pedro, você me ama? Todo esto es por amor, hermanos. Tudo isso é por amor. Esa es la irmãos. base. Essa é a base. ¿Me amas? Você me ama? Entonces cuida, Pedro, Então cuida, Pedro, de mis ovejas. das minhas ovelhas. Viene la tercera pregunta, E aí vem a terceira pergunta, verso 27. verso 27. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama incondicionalmente? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristeceu de que lhe houvera perguntado pela terceira vez: Você me ama? Hermanos, Irmãos, el Señor es muy insistente en este asunto. o Senhor é muito insistente nesse assunto. ¿Por qué piensa usted que el Señor es insistente en este asunto? Por que você acha que o Senhor é insistente nesse assunto? Imagínese que usted se va a ir de su casa Imagine que você vai na sua casa y usted llama a su hijo, hijo, e você chama o seu filho. quiero Filho, que cuides de tu mamá y estés pendiente del auto. eu quero que você cuide da sua mãe e tenha cuidado com o carro. Dejé las llaves del auto en la cocina. Eu deixei as chaves do carro na cozinha. Y su papá va saliendo y otra vez se regresa. E o pai vai saindo e torna a voltar. Hijo, ven. Filho, venha. ¿Qué, papá? O que, pai? Quiero que estés pendiente de tu mamá y del auto y dejé las llaves en la cocina. Eu quero que você esteja com cuidado pela sua mãe, pelo carro, e eu deixei as chaves na Y él cozinha. va a salir otra vez E ele vai sair outra vez. y se devuelve. E volta. Y le habla las mismas palabras. E ele fala com ele novamente a mesma coisa. Si fuera un hijo de nosotros, Se fosse um dos nossos filhos, diria: ya entendí, papá. Eu já entendi, pai. Ahora, Agora, usted puede ver que por algo el papá insiste y repite las cosas. você pode perceber que por algum motivo o pai insiste em repetir essas coisas. En el caso del Señor Jesús, No caso do Senhor Jesus, no es un capricho personal, não é um capricho pessoal, porque el pastoreo de la iglesia, porque o pastor da igreja, el pastoreo, o pastoreio na igreja, es el trabajo más sublime é o trabalho mais y sublime más importante e mais que importante Jesús dejó aquí en la tierra. que Jesus nos deixou aqui na terra. Esto es algo que Pedro debe tener muy claramente. Isso é algo que Pedro deve ter muito Y le claro. pregunta la tercera vez. E ele pergunta pela Y terceira la vez. tercera vez Pedro se pone triste. E na terceira vez, Pedro se entristece.
Parece ser que de pronto las dos primeras veces, Parece ser que das duas primeiras vezes, tal vez Pedro no entendió. talvez Pedro não tenha entendido. Tal vez Pedro no entendió la seriedad de lo que le estaba hablando el Señor. Talvez Pedro não tenha entendido a seriedade daquilo que o Senhor estava lhe perguntando. A veces sucede eso con nosotros. Às vezes isso acontece conosco. El Señor nos habla una O vez, Senhor nos fala uma vez, nos habla dos nos veces, fala duas vezes, y a veces no entendemos e às vezes nós não entendemos el asunto. o assunto. El Señor vuelve a preguntar: E o Senhor torna a perguntar: Pedro, ¿me Pedro, amas? você me ama? Hermanos, Irmãos, este es un mensaje en realidad muy simple, essa na verdade é uma mensagem muito simples, muy repetitivo. muito repetitiva. Parece que estamos diciendo lo mismo, Parece que estamos falando a mesma coisa. pero hermanos, esto es muy importante. Mas, irmãos, isso é muito importante. Yo puedo decirles una cosa: Eu posso lhes dizer uma coisa. su trabajo, O seu trabalho, sus bienes, seus bens, sus estudios, seus estudos, las cosas que usted obtuvo en este mundo, as coisas que você conseguiu nesse con todo mundo, el respeto, com todo respeito. el apóstol Pablo decía O apóstolo Paulo dizia que son basura. que são lixo. Esto se va a quedar aquí en la tierra. Isso tudo vai ficar aqui na terra. Solamente Somente la iglesia de Cristo, a igreja de las Cristo, ovejas del Señor, as ovelhas do son Senhor, llamadas são chamadas para un reino eterno e para um incorruptible. reino eterno. No existe nada más importante. Não existe nada mais Es importante. más, podemos decir que Dios no ha consumido con el fuego de su ira este mundo, E mais, nós podemos dizer que Deus ainda não consumiu com o fogo da sua ira esse mundo, porque está haciendo un trabajo con su iglesia. porque Ele está fazendo um trabalho com a sua igreja. Esto es vital, hermanos. Isso é vital, irmãos. Esto es crucial Isso é crucial en el propósito de Dios. no propósito de Y a Deus. veces nos distraemos E às vezes nós nos en distraímos los afanes, nos en las afazeres, cosas de este mundo, nas coisas deste mundo y nos olvidamos e nos esquecemos del encargo que el Señor nos ha dado. do encargo que o Senhor tem nos dado. Pedro, ¿me amas? Pedro, você me ama? Pedro se entristeció Pedro se entristeceu y le dijo al Señor: e ele disse ao Senhor: Señor, tú sabes todas las cosas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Y mire la respuesta del Señor a E olhem a Pedro. resposta do Senhor a Pedro. Jesús le dijo: Jesus lhe disse: apacienta mis ovejas. apacenta as minhas ovelhas. Hermanos, Irmãos, la respuesta del Señor sigue siendo la misma. a resposta do Senhor continua sendo a mesma. En la medida que amamos al Señor, À medida em que amamos ao Senhor, debemos amar devemos amar su iglesia. a sua igreja. Ahora mire lo que dice el verso siguiente. Agora, olhem o que diz o verso seguinte, En el verso 18, no versículo 18, que es también algo muy importante en lo que estamos diciendo. que também é algo muito importante nisso que estamos falando. Dice: de cierto te digo que cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Diz no versículo 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ahora esto está muy ligado a lo que venimos diciendo. Agora, isto está muito conectado com tudo que temos dito. Pedro, si quieres pastorear a mis se ovejas, você quer pastorear as minhas usted tiene que ovelhas, tener cierta experiencia. você tem que ter uma certa experiência. Ahora, antes, Agora, antes, cuando tú eras joven, quando você era jovem, hacías lo que querías, você fazia o que você queria. mas vas a ser viejo. Mas você um dia vai ser velho. Y una de las características que va a tener esa madurez E uma das características que essa maturidade terá es que ya no vas a hacer lo que quieres, é que você já não vai fazer aquilo que você quer, sino vas a ser llevado por otro. mas você vai ser levado por outros. Hermanos, el ministerio tiene eso también. Irmãos, o ministério tem isso também. El ministerio no es hacer lo que nosotros queremos. O ministério não é fazer só aquilo que queremos. Es más, muchas veces terminamos haciendo cosas que no queremos. E mais, muitas vezes nós acabamos por fazer coisas que não queremos. Estamos en situaciones que no nos agradan. Estamos em situações que não nos agradam. Pero el ministerio tiene un Señor. Mas o ministério tem um Senhor. Y en la medida que vamos madurando, E à medida em que vamos amadurecendo, vamos ciñendo nuestros lomos vamos cingindo os nossos y lombos vamos
entrando en un proceso de sumisión. E vamos entrando num processo de submissão. Y comenzamos a hacer cosas que aunque no nos agradan, E começamos a fazer coisas que, ainda que não nos agradam, son por el bien de Dios, são pelo bem de Deus, por el bien de la iglesia, pelo bem da por el igreja, reino de Cristo. pelo reino de Cristo. Entonces, en muchos casos, Então, em muitos el casos, ministerio o ministério tiene que ver con cosas que no queremos hacer, tem a ver com coisas que nós não queremos fazer, pero que son importantes. mas que são muito importantes. Por eso se necesita mucho amor. Por isso nós necessitamos muito amor. Un amor que nos lleva aún a negarnos a nosotros mismos, Um amor que nos leva ainda a renegarmos a nós mesmos, a asumir sacrificios, a assumir sacrifícios, a tener compromisos a ter que nos compromissos sacan de nuestra comodidad. que nos tiram da nossa comodidade. Hace un tiempo el Señor nos estuvo hablando, Faz um tempo e nós estivemos falando, el Señor nos estuvo o hablando Senhor esteve nos falando, de hacer ciertas cosas especialmente para los jóvenes. de fazer certas coisas especialmente para os jovens. ¿Cómo podíamos invertir en los jóvenes para prepararlos al servicio? Como nós podemos investir nos jovens para prepará-los para o Y serviço. sentíamos que el Señor nos estaba dirigiendo a eso. E sentimos que o Senhor estava nos dirigindo para isso. Pero la reacción Mas a reação de muchas personas, de muitas pessoas, de muchos hermanos de muitos irmãos y aún de colaboradores e ainda de colaboradores fue oponerse. foi oposição. Mucha oposición, Muita oposição. mucha crítica. Muita crítica. Sentíamos que estábamos caminando en contra de todo el mundo. Sentíamos que estavam caminhando contra todo mundo. Estábamos asumiendo unas responsabilidades que nos iban a quitar mucho tiempo, Estávamos assumindo uma responsabilidade que ia nos tomar muito que tempo, nos iba a tomar la atención de muchas personas. que ia tomar a atenção de muitas pessoas. Fue muy difícil. Foi muito difícil. Mucha crítica, mucha oposición. Muita crítica e muita oposição. Porque el pastoreo tiene eso. Porque o pastorear tem isso. Cuando usted quiere pastorear la iglesia de Dios Quando você quer pastorear a igreja de Deus, dedicadamente, dedicadamente, hasta la misma iglesia se opone. até a própria igreja se opõe. Es difícil. É muito difícil. Y yo decía, Señor, E eu dizia ao Senhor: Señor, yo estoy tranquilo, Senhor, eu estou tranquilo. yo estoy cómodo. Eu estou cômodo. La iglesia donde yo estoy está creciendo. A igreja onde eu estou está crescendo. Tenemos varios hermanos en el ministerio. Temos vários irmãos no ¿Qué ministério. preocupación tengo yo de meterme en más problemas? Que preocupação eu tenho de me meter com mais problemas? Señor, yo no quiero. Senhor, eu não Y quero. el Señor me decía, E o Senhor me dizia: estoy esperando que lo hagas. eu estou esperando que você faça Y yo isso. decía, no quiero, E eu Señor. dizia: não quero, Senhor. Estoy esperando que lo hagas. Eu estou esperando que você faça. Señor, yo no quiero. Senhor, eu não No quiero quero. tener problemas. Eu não quero ter Yo problemas. no quiero incomodar. Eu não quero Yo incomodar. no quiero levantar críticas. Eu não quero levantar críticas. ¿Saben qué me respondió el Señor al corazón? Sabe o que o Senhor falou ao meu coração? No me importa lo que tú quieres. Não me importo com o que você quer. Te estoy pidiendo que hagas algo. Eu estou pedindo que você faça algo. No me importa lo que los otros digan. Não me importa o que os outros digam. Te estoy pidiendo que hagas algo. Eu estou pedindo que você faça algo. Hermanos, no se trata de lo que nosotros queremos, Irmãos, não se trata daquilo que nós queremos, lo que nos conviene. daquilo que nos convém. Si fuera por nosotros, Se fosse por nós mesmos, buscaríamos el lugar más cómodo, buscaríamos o lugar mais el cômodo, lugar más o tranquilo, lugar mais el tranquilo, lugar más alejado, o lugar mais distante, para vivir una vida para viver uma vida tranquila. tranquila. Pero esa vida Mas essa vida trivial, trivial, esa vida vana, essa vida vã, no traería ninguna gloria a Dios, não traria nenhuma glória a Deus ni ningún beneficio a e Cristo. nenhum benefício a Cristo. El Señor le dice a Pedro, O Senhor diz a Pedro: ¿me amas, Pedro? você me ama, Pedro? Sí, Señor. Sim, Senhor. Entonces te voy a llevar Então eu vou te levar a lugares que tal vez tú no quieres ir. a lugares onde talvez você não queira Y ir. te voy a poner a hacer cosas E eu vou colocar você para fazer que tal vez coisas usted no quiere hacer. que às vezes você não vai querer fazer. Hermanos, Irmãos, hace poco tuvimos que tratar el pecado há pouco tempo tivemos que tratar o pecado en un miembro de la iglesia. En un miembro de la iglesia. em um membro da igreja. Y yo iba para la casa de este hermano. E eu ia para a casa desse irmão Y cada paso que daba, e cada passo que dava, yo decía, lhe dizia: Señor, no quiero ir. Senhor, não quero ir. Señor, yo no quiero ir. Senhor, não quero ir. Yo no quiero hablar con esta persona. Senhor, não quero falar com essa Esto nos va a pessoa. traer un problema muy grande. Isso vai nos trazer um problema muito Vamos a grande. tener que lidiar con la familia, Nós vamos ter que lidar com a família, con los hermanos de la com iglesia. os irmãos da igreja. Señor, yo no quiero ir. Senhor, não quero ir.
Y el Señor nos hablaba, E o Senhor nos falava: tienes que ir. você tem que ir. Si tú no vas, Se você não for, ¿quién va a ir? quem vai? Hermanos, Irmãos, el ministerio no es agradable, o ministério não é agradável, pero es tan importante. mas é tão importante. Requiere madurez. Requer maturidade. Como nuestro hermano decía al comienzo de la reunión, Como nosso irmão falava no início da reunião, requiere negación. qualquer negação Requiere negación. requer negação. Mire lo que dice el verso siguiente, Olhem o que diz no versículo seguinte, verso 19. versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. La mayoría de estudiosos entienden que cuando Juan escribió esto, A maioria dos estudiosos entende que quando João escreveu isso, ya Pedro había muerto, Pedro já havia morrido, mártir um mártir, por la causa de Cristo. pela causa de Cristo. Ahora, solo un asunto más en los versos siguientes. Agora só um assunto mais nos versículos seguintes. Dice en el verso 20 que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? No versículo 20, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Miren esto, hermanos. Olhem isso, irmãos. El Señor le está hablando algo muy claro a Pedro. O Senhor está dando algo muito claro a Pedro. Pero Juan acostumbraba siempre a estar muy cerca del Señor. Mas João, acostumado a estar sempre muito próximo do Entonces, yo Senhor, imagino que Pedro está hablando con el Señor e ele viu que Pedro está falando com o Senhor, y Pedro se da cuenta e Pedro se dá conta, y Pedro queda incomodado por Juan e Pedro se incomoda com João. y le pregunta, Señor, ¿y qué de este? E ele pergunta, Senhor, e deste que será? Porque a veces cuando el Señor nos está hablando ciertas cosas particulares, Porque às vezes quando o Senhor está falando algo particular conosco, pastorea mis ovejas, pastoreia as minhas pacienta mi ovelhas, rebaño, apacenta o meu rebanho, nosotros comenzamos a preguntar, nós começamos a nos perguntar, Señor, ¿y el hermano qué? Senhor, e aquele irmão? ¿Y el hermano qué? E aquele irmão vai ¿Y fazer o aquel quê? hermano qué? E aquele irmão? Hermanos, Irmãos, el llamamiento, o chamamento, el pastoreo, o pastoreio, aunque es colectivo, ainda que é coletivo, tiene encargos muy personales tem encargos muito pessoais que debemos hacer. que nós devemos fazer. A veces Às vezes, hay un hermano que tiene el encargo de evangelizar tem um irmão que tem o encargo de y el evangelizar. Señor le habla del evangelismo E o Senhor lhe fala do y evangelismo. él está haciéndolo, E ele está fazendo isso. pero otros no lo están haciendo Mas os outros não estão fazendo. y el hermano queda incomodado E o irmão fica incomodado. y el hermano le pregunta al Señor, E o irmão pergunta ao Senhor, Señor, ¿y estos qué? Senhor, e esses aí, o que eles vão fazer? A veces hablamos de pastorear, Às vezes falamos de de pastorear, cuidar, de De visitar, de aconsejar. de visitar, de aconselhar. Y hay otros hermanos que no entienden, E há outros irmãos que não entendem. hasta se oponen, Até se opõem, hasta critican. até criticam. Y a veces nosotros estamos perdiendo la atención del Señor y del encargo E às vezes nós estamos tirando a nossa atenção do Senhor e do encargo, por estar viendo a las personas, por estar olhando para as outras lo pessoas. que dicen las O personas, que as outras pessoas estão lo que falando? opinan las personas, Qual a opinião das outras sus pessoas? críticas As críticas, o hasta sus elogios. ou até mesmo os seus elogios. Pero mire lo que el Señor le responde a Pedro. Mas olhem o que o Senhor responde a Pedro. Jesús le dijo, Jesus lhe disse, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. disse-lhe, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Mire cómo dice la versión en portugués. Olhem como diz a versão em português. ¿Qué te importa a ti lo que están haciendo los otros? O que te importa o que os outros estão fazendo?
Tú preocúpate por seguirme. Você deve preocupar-se em seguir-me. Hermanos, a veces nosotros esperamos que la gran masa responda, Irmãos, às vezes nós esperamos que a grande massa que responda, todos se comprometan. que todos se comprometam. Hermanos, si nadie se compromete, Irmãos, se ninguém se comprometer, que no nos importe a nosotros. não nos importa os outros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Mas nós, o que nós devemos fazer? Seguirle, Devemos segui-lo, obedecerle, obedecê-lo, amarle. amá-lo. No esté muy interesado, Não estou muito interessado. no estemos Não estejamos muito interessados por los elogios pelos elogios, ni las críticas nem nas críticas de los demás. dos demais. Hay gente que solo hace eso, Tem gente que só faz isso, solo critica só critica o solo elogia, ou só elogia, pero no hacen nada. mas não fazem nada. No se preocupe por eso. Não se preocupem com isso. Siga al Señor, Siga ao Senhor. ame al Señor, Ame ao Senhor. sirva al Señor Sirva ao Senhor con todas sus fuerzas, com todas as suas con todo su forças, corazón, com todo o seu con coração, todos los medios que tiene a su alcance. com todos os meios que você tem à Si sua usted ama al disposição. Señor, Se você ama usted va ao a Senhor, encontrar maneras você vai encontrar meios de cuidar el rebaño, de cuidar do de rebanho, cuidar los de corderos cuidar dos y cordeiros, honrar al Señor de honrar ao Senhor con su servicio. com seu serviço. Hermano, yo quiero respetar el tiempo, Irmãos, eu quero respeitar o tempo, pero yo siento que este pasaje, hermanos, es un pasaje que habla muy profundamente a nuestros corazones. mas eu sinto que essa passagem é uma passagem que fala muito profundamente aos nossos corações. Y es la base de cualquier tipo de servicio cristiano. Y es la base de E cualquier é a tipo. base de qualquer serviço cristão. Yo quisiera terminar con una pregunta. Eu gostaria de terminar com uma pergunta. Mi querido hermano, Meus queridos irmãos, ¿ustedes aman al Señor? vocês amam ao Senhor? Hágase esa pregunta. Façam essa pergunta a si mesmos. ¿Me amas? Dice el Señor. Vocês me amam? Diz o Senhor. ¿Me amas? Dice el Señor. Vocês me amam? Hay un camino Há um caminho, irmãos, para aquellos que aman al Señor. para aqueles que amam ao Senhor. Se llama servicio. Se chama serviço, Se llama ministerio. se chama ministério. Que el Señor pueda despertar muchos corazones Que o Senhor possa despertar muitos corações a un verdadero servicio. ao verdadeiro Un serviço. servicio comprometido. Um serviço comprometido, Como leía nuestro hermano, como lia o nosso irmão. los pastores Os pastores tienen que estar dispuestos a dar la vida devem estar dispostos a dar a vida por las ovejas, pelas ovelhas, siguiendo el ejemplo seguindo o exemplo del príncipe de los pastores. do príncipe dos El pastores. Señor nos ayude. Que o Senhor nos ajude. Padre, te damos gracias Senhor, te damos graças por esta reunión, Señor. por esta reunião.